Está começando o Pod Fem, um podcast feminista que fala sobre moda, empoderamento e interseccionalidade. Eu sou Rafaela Alves, aluna do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, e este podcast é o meu projeto de conclusão de curso. Por aqui iremos falar sobre o feminismo interligado à moda, trazendo mulheres com suas vivências e conhecimentos para agregar em cada episódio. E no episódio de hoje iremos falar sobre moda sem gênero. Por que devemos conhecê-la? A moda sem gênero nada mais é que uma forma de ignorar o fator gênero nas vestimentas. A distinção entre roupas masculinas e femininas na história da moda começou em meados do século XIV, ganhando força no período renascentista. A roupa das mulheres devia expressar o sentido de sedução feminina, e este efeito não podia estar presente no vestuário masculino. Os trajes femininos tornaram-se mais complexos em termos de vestuário, tecidos e bordados. Em contrapartida, os trajes masculinos passaram pelo processo inverso por causa da simplificação dos modelos de quase todo o artefato decorativo e ornamental. Já a moda sem gênero surgiu para romper as barreiras do vestuário criado para homens ou mulheres. Veio para proporcionar liberdade de expressão e dar identidade a pessoas que não se sentiam à vontade vestindo roupas que lhe eram atribuídas. E para agregar neste assunto, convidamos uma adepta à moda sem gênero. Rubiane Fiário Alves tem 32 anos, é formada em Química, ainda chegou a fazer pós-graduação e mestrado, mas largou tudo para viver seu sonho, que sempre foi vender sua arte. Hoje é empreendedora, artesã especializada em macramê e mãe da Ana Luz. É isso mesmo, Rubiane. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Nos conte um pouco mais sobre você. É isso mesmo, Rafa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza que ele é de extrema importância para a sociedade no geral. E estou me sentindo assim honrado, viu? Fazer parte dele é maravilhoso para mim. Então, eu queria também dar uma saudação para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e me apresentar um pouquinho mais, né? Como a Rafa já falou, meu nome é Rubiane, eu sou química, né? Sou adepta da moda sem gênero desde quando eu me entendo por gente, mas eu gostaria, assim, de ressaltar que eu não sou uma estudiosa da área. Eu sou uma adepta, né? Mas, como todo cientista, né, curioso, investigativo, eu investiguei, né, procurei bastante sobre a moda sem gênero até para o meu autoconhecimento, até para me entender melhor, né? Porque eu fui uma criança assim que se vestia diferente, né? Quando eu podia, porque a princípio a criança não tem muita escolha, né? Ah, você se veste conforme os seus pais te vestem. Então, assim, eu lembro que eu queria vestir outras roupas, sabe? Eu via as roupas dos meus primos, assim, de super-herói e tal, eu achava legal. Eu queria ter aquela roupa, mas eu também gostava das minhas roupas de unicórnio, entende? Então, assim, eu não tinha muita escolha na infância, mas eu já percebia que eu gostava. Quando eu passei a ter um pouco mais de autonomia e poder escolher minhas roupas, eu já permeava tanto na seção masculina quanto na feminina. E isso às vezes causava até espanto, sabe, entre os adultos. Porque aí eles ficavam pensando, nossa, o que está acontecendo com ela? Por que que ela quer, né, as roupas de menino e tal? Será que tem algum problema? E não, não tinha problema nenhum, eu só queria uma roupa que eu me sentisse bem. E eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe? Eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar. Então, a partir do momento que eu passei a ter meu próprio dinheiro, foi muito melhor, porque eu já não precisava dar tanta satisfação, né, do que eu vestia. Apesar que sempre tinha uns olhares assim, como posso dizer assim, maldosos, realmente maldosos. Eu lembro que muitas pessoas falavam assim: "Ah, você é sapatão". E na época, né, infantil, imatura, aquele "você é sapatão" era uma tentativa de um xingamento, né. E logicamente não é nenhum xingamento, né. Hoje em dia quando as pessoas perguntam: "Ah, você é lésbica?", eu falo: "Não, não sou lésbica", simples. Então, assim, eu deixei esses preconceitos, né, para as pessoas preconceituosas e passei a não me importar, realmente não me importar.
E já assim, lá na terminando a adolescência, vamos dizer assim, ainda jovem, eu casei muito nova, sabe. E eu tinha 18 anos. Então, eu precisei entrar num mercado de trabalho, assim, mais assíduo, bem nova. E o mercado de trabalho, ele te deixa numa caixinha, né. Na faculdade eu já tinha um pouquinho mais de autonomia, né. Então, assim, ir para a faculdade, eu ia com umas roupas e ir para o trabalho eu já ia com outras, né. Então quem me via no trabalho e quem me via na faculdade era 2 pessoas distintas. E foi já na faculdade que eu falei: "Não, mãe, por que que eu gosto disso, né?". E então fui investigar mesmo, e eu vi que tinha nome, né, não era o unissex, era sim a moda sem gênero. E nesse inteirinho eu tive uma filha, né, eu tenho uma filha maravilhosa, o nome dela é Ana Luz. E assim, eu sempre deixei ela muito livre. Inclusive, eu acho que é interessante falar, como eu falei, como eu casei muito nova, eu tive a minha filha muito nova, eu passei por muita dificuldade. E eu precisei, né, de doação das coisas, assim, de criança. E eu lembro, assim, que estava precisando de roupinha, né, de criança. E aí uma colega falou assim: "Nossa, eu tô com uma sacola de roupa lá em casa para doar, pena que é de menino". Aí eu falei: "Não, por mim tá tudo bem, não, né, se servir para minha filha, se, acolher ela, né, se ela ficar confortável, se ela não passar frio, para mim tá ótimo. Eu fico super lisonjeada se você puder me dar essas roupinhas". E ela me deu. E eu usava, eu não, inclusive eu não coloquei brinco na minha filha também, para dar autonomia para ela, porque se ela querer colocar brinco, ela vai colocar, se não, eu não interferi, entende, na escolha dela. Aí se ela quiser, eu vou com ela numa boa, coloca um furo, 2 furos, tranquilo, mas a escolha tem que vir dela, né, eu sempre pensei assim. Então, quando eu colocava roupa, assim, vamos dizer assim, de menino, as pessoas sempre perguntavam: "Nossa, né, como que é o nome do seu menino?". Aí eu falava que não, que era menina, e sempre tinha que explicar. Mas sabe o que eu acho bom explicar? Tem gente que se sente mal: "Ai, nossa, toda vez é isso". Não, eu acho bom, porque leva esse conhecimento para as outras pessoas, né. Pelo menos abre um pouquinho, assim, a mente, assim: "Olha, as coisas não precisam viver naquela caixinha, né". Uma criança, ela pode usar a roupa que ela quiser, assim como os brinquedos, né, ela pode brincar com o que ela quiser. Então, assim, hoje em dia eu sou super adepta, né, da moda sem gênero, e deixo a minha filha completamente livre. Não sei se ela vai ser adepta ou não, mas a escolha sempre vai ser dela. Bom, Então, Rubiane, você é uma mulher cisgênero. E para contextualizar, uma pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o gênero biológico. E você, além de cisgênero, é uma adepta da moda sem gênero, né? E isso nos mostra o quanto essa moda de fato é para todo mundo, pois não é apenas para pessoas que não se identificam com o gênero, por exemplo, os não binários, né? É uma moda que veio para abraçar todas as pessoas que queiram aderir a este estilo em suas vidas, certo? Porque quando falamos, entre aspas, homem usar roupa de mulher, automaticamente já relacionam essa imagem a pessoas LGBTQIA+, mas na realidade a moda sem gênero não é para um grupo específico, é isso mesmo? exatamente. A moda sem gênero, ela também pode ser chamada de agênero, né, porque o prefixo "a", ele seja negação, né, então pode ser chamada de agênero. Eu prefiro falar sem gênero, porque é meu costume. Mas a moda sem gênero, então respondendo a sua pergunta, ela está disponível para 7 bilhões de pessoas que existem nesse planeta Terra, entende? Ela é para todo mundo mesmo. Só que o que acontece, ah, as pessoas, né, mais adeptas, elas estão sim na comunidade LGBTQIA+, pois é uma moda, assim, que muitas vezes faz parte dos seus ideais, sua visão de mundo, enfim. A moda sem gênero é muito sobre liberdade de expressão. Então abraça, assim, a todas as pessoas que quiserem aderir a ela, sabe. Então, é sobre ser livre para se vestir. Essa liberdade está aí para todos que queiram, né, todos que queiram buscar. Muitas pessoas às vezes nem sabe que é adepta da moda sem gênero e é, né. Bem interessante isso.
Mas vestuário sem gênero tem de fato contribuído com essa liberdade de expressão? Sim, com certeza, pois de forma geral a roupa que vestimos ela expressa muito da nossa personalidade, né, nossa visão política, o que somos por dentro. Então a moda sem gênero ela é libertadora, ela te tira de todas as amarras e padrões de vestimenta social. Com isso a gente consegue se expressar da forma que a gente vê o mundo, entende? Não é como um local estereotipado, dicotômico entre o feminino e o masculino. Então nós, que somos adeptos da moda sem gênero, nós mostramos que qualquer roupa serve para qualquer pessoa. E é claro que se for para ver num contexto social, ainda existe muitos tabus e preconceitos, né, mesmo com essas pessoas livres. Mas esse é um problema já da sociedade patriarcal que a gente vive, né, essa sociedade machista. Porque, por exemplo, eu vejo amigos meus, colegas meus, né, que são adeptos da moda sem gênero e sofrem muito mais preconceito, vamos dizer assim, do que eu. E isso está muito relacionado ao social, né, a essa sociedade machista mesmo que a gente vive. Às vezes muitas pessoas têm a vontade de vestir o que quer e para não sair da caixinha, para não sair daquela visão restrita, né, prefere atacar o outro. Eu vejo muito isso. Então a moda sem gênero, ela em si, ela contribui sim para a liberdade de expressão. Então, quando você entende isso, a sensação é de que você de fato se liberta. Mas isso precisa passar por um entendimento, precisa passar por um autoconhecimento, entende? Então, respondendo diretamente sua pergunta, sim. Roupas sem gênero precisam necessariamente ter uma modelagem diferente das roupas que são denominadas masculinas e femininas? Não precisa, assim, necessariamente, sabe? Até porque é aquilo que a gente já falou sobre liberdade. Eu poder comprar na seção masculina, por exemplo. Mas falando pelo lado, assim, de fabricar as roupas sem gênero, aí sim precisa ter uma modelagem mais, assim, entre parênteses, ó, entre aspas, neutra. Porque o corte da roupa feminina é um pouco diferente do corte da roupa masculina, né. É como assim se encontrasse um meio termo para essas modelagens. Isso vai depender muito da marca também, sabe. É um ponto discutido na moda sem gênero. Porque se você for fazer uma pesquisa rápida aí na internet sobre a moda sem gênero, é bem provável que você vai encontrar algumas imagens de roupas com modelagens amplas e meio sem forma e geralmente com os tons neutros. Mas a moda sem gênero não é só isso, né. Ela pode ser isso? Pode ser isso, mas ela não é só isso. Essa é uma ideia que às vezes faz parecer que as pessoas adeptas não são como as outras, sabe. Que querem expressar sua personalidade, quando na verdade é tudo que queremos. Né, é expressar a nossa personalidade. Então quando a gente fala, assim, de roupa sem gênero, é até um crime falar que precisa ter um padrão de modelagem, né, cores, estilo, então não é sobre isso. O padrão é uma coisa é uma palavra que não existe no dicionário da moda sem gênero. Então até me incomoda que coloque as pessoas adeptas nessa caixinha, né, sem graça, neutra. Então por isso, a gente fala que a moda sem gênero é muito além da moda, ela é um movimento. Então, mas só para complementar, assim, respondendo a sua pergunta, não precisa necessariamente ter uma modelagem específica, mas também existe, entende? Mesmo não sendo esse o foco. Mas uma coisa, assim, que já me aconteceu também, é de ir em local que diz ser adepto da moda sem gênero e não ter uma roupa que se adapta ao meu corpo. E isso não vai contra, né, o ideal da moda sem gênero, que é ter roupa que dá em todos os corpos. Então, assim, a gente até entende quando você chega numa loja e não tem a numeração porque faltou, porque já vendeu tudo, é tudo bem. Agora você chegar numa loja que é adepta da moda sem gênero e não ter a roupa que dá certo no seu corpo, aí é uma coisa de se repensar, né. Se tá sendo realmente sem gênero, se tá sendo para todo mundo, né. Então, assim, é uma coisa só uma pontuação. Então isso é algo de se repensar, né.
Porém, essa questão de ter um padrão, ela não interfere na vestimenta. Eu não vou por causa do tamanho P, sabe? Por exemplo. É o seguinte, eu olhei a roupa, vesti, me senti confortável, tá valendo. É isso aí. Existe uma diferença entre unissex e moda sem gênero? Sim, nossa, essa é uma pergunta muito boa, porque muita gente confunde, né. Então, a moda sem gênero, ela não define gênero, né. Já a moda unissex, ela condiciona o feminino e o masculino, né. Então, no unissex, as roupas elas devem servir tanto para mulher quanto para homens. Então, em geral, as roupas são neutras, estampas neutras e muda apenas a numeração. Não se vê, por exemplo, uma saia unissex, pois a saia é uma peça do vestuário restritamente feminino, né. Então, se você for ver, no fundo, o unissex ele foi inventado para fazer modelagem masculina com tamanhos diferentes. E é um mito, pensar que a moda sem gênero é homens que usam roupas femininas e mulheres roupas masculinas, não é isso. Por exemplo, para eu ser adepta da moda sem gênero, não quer dizer que eu vou lá comprar restritamente na seção masculina. Na verdade, a palavra restritamente também não faz parte do vocabulário da moda sem gênero. Porque, por exemplo, eu uso vestido, eu uso saia, eu gosto muito, né, mas eu também uso sapato, e eu também uso macacão, gravata, por exemplo, e tá tudo bem, a moda sem gênero é isso, né, eu ter essa liberdade. Eu posso, por exemplo, usar boa parte da minha vida roupas do vestuário feminino, e mesmo assim ser adepta da moda sem gênero, porque se aquele período da minha vida eu me identifiquei com essas roupas, tá tudo bem. É com as roupas que eu me identifico, entende? Não vem ao caso se ela foi feita para homens, se ela foi feita para mulheres, entende? A roupa, no caso, ela é para cobrir o corpo, para eu me sentir bem, para eu mostrar a minha identidade para o mundo, é para eu me expressar, entende? Independente do gênero. A moda sem gênero, então, pode ir além das vestes, já que, como você mesma diz, é um movimento também sobre liberdade. Então, só para a gente entender melhor, eu gostaria que você desse exemplos de moda sem gênero como um movimento. Indo para o lado político da moda, literalmente. Então é quando a moda sem gênero ela passa a ser sobre liberdade, entende? Então ela se transforma num movimento. Então quando você passa a se identificar como uma pessoa que não atende às expectativas de vestimenta alinhadas ao seu gênero biológico, é nesse momento que se torna uma luta, entende? Então as pessoas adeptas, elas não querem só fazer barulho, querer ser extravagante, né. Tem gente que acha que, nossa, a pessoa é adepta à moda sem gênero porque ela é super extravagante, ela só gosta dessas roupas esquisitas. Não é isso. A gente quer só transparecer a nossa essência, entende, através da moda, sabe, se sentir bem na própria pele. Então tem tudo a ver com identidade, expressar realmente nossa liberdade. Então assim, a moda sem gênero, ela pode ser neutra? Pode. Ela pode ser extravagante? Pode, entende? É essa questão de liberdade mesmo, é abraçar o todo. Então, sabe aquele ator, o Billy Potter? Ele é, assim, é um ícone, né, eu adoro ele. Foi no Oscar de 2019, se eu não me engano. Ele chegou com um smoking, assim, estilo vestido. Gente, ele estava deslumbrante, maravilhoso. E isso abriu portas, assim, para conversa sobre a moda sem gênero, sabe. Quando a gente tem famosos, vamos dizer assim, adeptos à moda sem gênero, consegue se levar para outras pessoas, consegue abraçar, né, mais pessoas. O Billy Potter depois, quem tá me ouvindo, né, pesquisa ele no Google, e você vai ver vários looks fantásticos dele, né. Mas só tem look extravagante. Tudo bem, é a expressão dele, é o que ele quer transmitir dele, da personalidade dele, do que ele pensa, certo. Volto a dizer, não quer dizer que as pessoas adeptas têm que ser extravagantes sempre, não é isso. Eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa extravagante, às vezes sim, sabe. Às vezes eu
eu sou bem extravagante, porque é o que eu tô sentindo ali no momento, mas não é sempre. Mas sempre eu sou adepta à moda sem gênero? Sim, sempre. Ah, outro ator aqui no Brasil, cantor, né, filho do Fábio Júnior, o Fiuk, ele no Big Brother, ele usava saia, vestido, né, e aí muitas pessoas, assim, abriram o olho: "Nossa, né, Fiuk usando saia e tal". Eu vi que vários grupinhos começou a conversar sobre isso. E começa daí, né, conversar, abrir a mente. No meu meio familiar, teve bastante conversa em relação a isso. E é interessante, né, quando o Fiuk usava calça, bermuda, ninguém fala nada, né, tá ok. Agora usou saia, ó, né. Então, assim, tem muito preconceito envolvido ainda, muito mesmo. Mas não podemos deixar de mostrar o que somos. Então, assim, eu acho muito legal isso da moda sem gênero, porque se a gente acaba reprimindo o que a gente quer vestir, reprimindo nossa expressão, isso vai levar a problemas psicológicos, sim. Eu posso virar uma pessoa mais preconceituosa, né, porque às vezes eu quero estar sabe, vestir aquilo, não posso, então eu acabo fazendo o quê? Ofendendo a quem está vestindo, né. Então, ainda tem muito a se conversar. E outra coisa sobre a moda sem gênero que eu acho que é interessante a gente conversar, é que não é só a roupa, né, os sapatos, ornamentos, né, acessórios, eles são sem gênero também. Então, eu posso usar um sapato social? Posso, certo. Eu posso usar sandália? Posso também. Um homem, né, pode usar sandália? Pode usar sapato? Pode, entende. Essa que é a liberdade mais gostosa, assim, da moda sem gênero. Só que daí o que acontece? Como muitas empresas não têm a numeração, né, isso se torna um problema, né. Porque é ruim eu querer, por exemplo, um sapato social, eu acho o sapato, adorei o sapato, amei, quero, tenho a condição de comprar ele, só que ele tem a partir do número 39 e eu uso 35, né. Já, por exemplo, um colega meu quer usar uma sandália, ele usa 42 e a sandália só vai até o 39, entende. Então tá aí também um ramo, um nicho que as empresas podem olhar, né, podem ver que eles têm um campo a mais, né. E outra coisa, assim, que eu acho interessante frisar mesmo, é que a moda sem gênero ela é livre, né, de qualquer limitação binária. Então, nisso podemos levar até para a parte comportamental, como por exemplo, assim, ela é válida para cis, trans e até pessoas que ela não se identifica com gênero nenhum, ou pessoas até que estão em fase de transição. Às vezes ela ainda está naquele autoconhecimento, né, às vezes a sociedade pôs ela como cis, mas ela não se sente assim. Então então a moda sem gênero ela realmente ela vai bem além da vestimenta. Você mencionou Billy Porter e ele é realmente um adepto. Inclusive, ele foi um dos pioneiros que levantou essa discussão sobre moda sem gênero e ainda levou para lugares de destaque, como é claro, o próprio Oscar. Recentemente, ele deu uma entrevista onde disse o seguinte: "Precisei lutar para chegar ao lugar onde eu pudesse usar um vestido para o Oscar e não ser morto." E ainda explicou como a moda é importante para ele por representar política, e disse que sente como se a indústria da moda o aceitou por obrigação. Então, falarmos de Billy Porter é extremamente importante para que possamos ver o quanto ainda é uma luta e como é a moda sem gênero como movimento. Mas então, existem regras dentro da moda sem gênero? Eu acredito que a principal regra, mesmo assim, é a liberdade. Essa é a regra da moda sem gênero. E essa questão da liberdade é muito legal. Por exemplo, tem gente que acha também outro mito da moda sem gênero, que são apenas roupas confortáveis. Você tem que se sentir confortável. E não é também isso. Às vezes você tá num salto, você não tá se sentindo confortável, mas você tá se sentindo esplêndida, entende? E ok, às vezes você quer aquele momento ali, você se sentir assim. Então a moda sem gênero ele também não é aquela coisa: "Ah, eu vou usar pijama todo dia", não é isso. É eu me sentir, é eu passar o que eu sinto.
E se eu quero me sentir confortável, eu faço isso. Se eu quero me sentir esplêndida, tudo bem. Se der para ornar o esplêndido e o confortável, tudo bem também, sabe? Então, isso daí é outra coisa bem interessante da moda sem gênero. E eu vejo isso muito na minha filha, sabe? Eu acho isso muito legal. Porque desde quando ela começou a colocar roupa sozinha, eu falo para ela sair do banho e escolher a roupinha dela, sabe? Eu sempre dou essa liberdade para ela. Inclusive em situações, vamos dizer assim, entre aspas, especiais, né? Por exemplo, vai num batizado, vai num casamento, vai num jantar, alguma coisa assim, aí tem uma roupa especial, eu deixo ela, entende? Ela mesmo já tá pegando as ideias, assim, de que qual roupa que ela gosta de ir em cada ocasião. Por exemplo, ela ama vestido. Então, toda vez que a gente fala de aniversário, ela gosta de ir de vestido, sabe? E isso é uma coisa muito dela, muito característica dela. E eu nunca vou lá e vou interferir e falar, não, vai usar essa calça aqui que alguém te deu e não sei o que, e você tem que usar. Não, jamais vou fazer isso. Jamais. E a minha filha, ela também é autista, né? Nossa, ela é uma criança incrível. Eu tenho que gravar um podcast só da Ana Luz, gente. Ai, vocês iam amar conhecer essa criança. E quando vamos comprar roupa, claro que tem vezes que eu vou comprar roupa sozinha com ela, né? Não é sempre que ela pode estar junto, principalmente nessa época de pandemia. Mas muitas vezes ela esteve junto sim, e pôde escolher. E eu acho isso muito legal, porque ela gosta muito das roupas assim do vestuário feminino, né? E eu, quando era da idade dela, gostava muito das roupas do vestuário masculino. E não é porque eu gostava, porque eu era assim, eu gostava e não podia, então eu vou fazer isso com a minha filha, eu vou encher ela de roupa masculina. Claro que não. Se eu não gostava e não podia, se eu gostava e não podia, eu não posso fazer isso com a minha filha, né? Ela gostar e não poder também, né? Então, assim, ela vai super livre. E eu acho muito legal essa procura dela, essa investigação dela. Já aconteceu assim de eu nem imaginar que ela gostasse de uma coisa, né? E através da roupa ela me mostrar que gostava, porque ela é autista, ela tem dificuldade de falar, ela tem deficiência intelectual também, ela é hiperativa, né? Então, assim, ela tem uma série de comorbidades e a gente tem uma dificuldade de interação muitas vezes. E eu vejo que através das roupas que ela veste, eu consigo entender ela, e isso é muito lindo, porque eu vejo, assim, quando ela tá feliz pela roupa que ela escolheu, sabe? Eu vejo quando ela não tá bem, quando ela não quer sair, sabe? Então, assim, eu aprendi a entender a Ana Luz através da moda dela, e a moda dela é a moda sem gênero, é a moda que deixa ela livre. Isso para mim é uma coisa muito linda, porque é uma coisa que eu carrego desde a minha infância, né? E hoje ela é extremamente importante para mim e na minha casa, com a minha filha e tal. Para vermos como a moda é, além de expressão, também é uma forma de comunicação, né? E isso vale para todos, pessoas adeptas da moda sem gênero ou não, adultos ou crianças. É o meio que as pessoas utilizam para se comunicar com o mundo, já que as roupas são cheias de conceitos e significados. E mesmo aqueles que digam que não se importam com o que vestem, eles são de alguma forma impactados pelas mudanças da moda. Afinal, a moda é mais do que vestir, é um conjunto de informações que orientam costumes, comportamentos e mudanças ao longo do tempo na sociedade. E para finalizar, o que você aprendeu com a moda sem gênero? Bom, o que eu mais aprendi assim com a moda sem gênero foi poder me expressar da forma que eu realmente sou, de forma livre, completamente livre, né? Expressar meus ideais, expressar o que eu tô sentindo no momento, expressar, enfim, um pouquinho da Rubiane. Porque sabe aquela expressão, a primeira impressão é que fica? Então, como eu sou uma pessoa no mundo do artesanato, professora, enfim, eu vejo pessoas que eu nunca vi na vida, nem muitas pessoas me veem todos os dias,
E elas não conhecem nada da Rubiane, elas não sabem quem sou eu, então elas vão ter uma primeira impressão de mim. E qual que vai ser essa primeira impressão? Através do que eu estou usando, não é? Da roupa que eu estou vestindo, do meu sapato, de como está meu cabelo, de, enfim, meus acessórios. E essa primeira impressão, vamos dizer assim, é a que fica, né, segundo o dito popular. E eu quero causar essa primeira impressão um pouquinho do que é a Rubiane, né. Eu quero que as pessoas vejam e perceba que eu sou uma pessoa desapegada, que é o que eu sou uma pessoa, que preza por algo confortável, que eu sou uma pessoa tranquila, entende? Há algumas expressões que a moda nos fornece que é maravilhoso, e dentro da moda sem gênero, eu posso expressar o que eu realmente sou, né. Então assim, foi a primeira assim, primeira não, a coisa mais legal que eu aprendi com a moda sem gênero é isso. Isso eu aprendi em relação a mim, né, agora em relação às outras pessoas que vestem também, que são adeptas à moda sem gênero, eu aprendi também que todo mundo pode ser livre, não é só eu que posso ser livre, né, é uma coisa assim que vale para todo mundo. E quando eu vejo uma pessoa também que é adepta da moda sem gênero, eu já imagino um pouco do que essa pessoa possa ser, eu não estou falando que ela vai ser uma pessoa igual a mim, né, bem pelo contrário, essa pessoa ela é tão livre que eu acho que eu vou demorar a entender um pouco ela, né, porque ela não tá dentro daquela caixinha tão bem formuladinha que é fácil você saber do que a pessoa gosta, do que não gosta. Quando você vê uma pessoa adepta da moda sem gênero, vira até um mistério sobre o que ela é, sabe. O que ela sente, o que ela gosta, e isso é legal, é uma forma de expressão também, ser misterioso também é uma coisa legal. E eu aprendi também que essa questão do se enquadrar é muito subjetivo, porque a gente nasce com um gosto todo, e aí a gente vai se encontrando ao decorrer do tempo, né. Então eu aprendi que a expressão através da moda, principalmente da moda sem gênero, é um processo, né, e ele percorre toda a sua vida. E eu mudo, as pessoas mudam, né, então no momento agora eu gosto de me vestir assim, de me expressar assim, daqui mais um tempo eu posso querer me expressar de outra forma, e a moda sem gênero ela me dá toda essa liberdade. É algo maravilhoso que ela me ensinou. E perfeito, finalizamos então por aqui mais um episódio do Pod Fem. Eu gostaria muito de agradecer a todos que estão nos ouvindo e agradecer a você, Rubiane, por ter topado participar deste projeto com a gente. Foi incrível, sua participação foi maravilhosa, então muito obrigada. Ah, eu que agradeço, viu? Eu amei participar e eu desejo todo sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. E até o próximo episódio do Pod Fem.